Uma vilagem onde o céu encontrou a terra, e onde as tradições eram tão antigas quanto as árvores de Biobaba, vivia uma mulher chamada Amina. Amina era encantadora. Seus olhos eram povos escuros de sabedoria, e sua risada tinha o poder de fazer o sorriso do mais velho. Mas, apesar de sua beleza e charme, ela permaneceu não casada. Cansada de sua solitude e desesperada para encontrar um marido, Amina consultou o oráculo, uma velha senhora chamada Nia, que podia comunicar-se com os ancestrais. Em uma caverna que sentia o cheiro de ervas e escravos antigos, Nia falou: criança, seu destino é diferente de qualquer outro. O homem que paia sua criança se tornará o rei deste village, e seu reino trará prosperidade imparcial. Intrigada e envergonhada, Amina criou um plano radical. Ela dormiria com todos os homens elegíveis no village. Dessa forma, ela racionou, ela não encontraria apenas seu marido destinado, mas também seguiria o melhor rei futuro para sua população. À medida que as semanas se transformaram em meses, a vila começou a brilhar com rumores. A busca desconvencional de Amina para um marido tornou-se a conversa em todas as reuniões, em todos os fogos. Finalmente, Amina se encontrou com um filho. Ela era brilhante, seu peito redondo e pleno, um testemunho vivo para a profecia. À medida que seu horário de trabalho aproximou-se, a tensão se intensificou. Cada família, com um filho elegido, começaram a acusar o filho nascido como seu próprio, colocando seu risco para o futuro, a presidência. No meio desse ciclo masculino, a Amina deu nascimento a um bebê saudável. O village rejoiçou, mas a alegria foi curta, pois o próximo problema foi imediato e pressionante. Quem era o pai desse filho nascido para governar? Os velhos se reuniram, as esposas falaram, os guerreiros apertaram seus espelhos, todos tinham uma teoria, e cada homem queria um teste. A vila estava no brinco de uma guerra civil, e apenas a verdadeira identificação do pai do filho poderia trazer a paz. Mas Amina permaneceu serenamente confiante. Ela sabia que a profecia não iria falhar a ela, nem falharia a sua população. E então, com seu filho novo nascido pendurado em suas brasas, ela esperava a revelação que mudaria o destino de sua vila para sempre. Uma semana tinha passado desde o nascimento do filho de Amina, que ela chamou de Tariq, ou seja, aquele que bate na porta. Parecia que Tariq realmente estava batendo na porta de uma nova era para a vila, uma frota com incerteza e antecipação. O Conselho de Velhos, o corpo estimado responsável pelas decisões maiores no village, convenceu-se sob a mais antiga árvore de baobab. Suas brancas se parecem queimar com o peso da decisão momentânea à frente. Nossos ancestros sempre nos mostraram o caminho em tempos de harmonia e discordância, disse Osei, o mais velho entre eles, sua voz tremblando como as últimas folhas de inverno. Nós devemos procurar a sua sabedoria para resolver esta crise. Apenas então, Nia, o oráculo, passou pelo círculo, seus olhos brilhando com um fogo que parecia quase supernatural. Eu falei com os ancestrais, Nia começou. Sua voz, uma melodia mesmerizante, que silenciou até mesmo os cicadas. Eles propuseram um teste, um que revelará não apenas o pai do jovem Tariq, mas também o líder futuro de nosso povo. Murmúrios se espalharam pelo conselho. Mesmo entre os velhos, que tinham visto muitas plantações e muitas semanas, isso era imprecedente. O teste, continuou Nia, irá requerir cada pai potencial para fazer uma jornada para a montanha sagrada. Ao seu pico, há uma pedra, não apenas qualquer pedra, uma pedra lunar, imbuída com a sabedoria de nossos ancestros. O homem que retorna com esta pedra será considerado o verdadeiro pai e o destino do rei da nossa vila. Um gás coletivo recheou o ar. A montanha sagrada era o lugar de muitos perigos, bestas selvagens, terrenos tretoriosos e, acima de tudo, experimentos espirituais que poderiam quebrar até mesmo a força mais forte. Mas o conselho de velhos sabiam que não havia outra maneira. Após um momento de silêncio ponderoso, Ossi falou. Então foi decidido. Cada reclamante irá se sentar à noite, 3 dias depois. Que os ancestrais nos guiem. Enquanto o conselho se dispersa, um calidoscópio de emoções filma o esquadrão da vila. Excitação, medo, esperança. Tudo unido em um tapete tão intrínseco quanto a vida em si. Amina, segurando Tariq perto de sua cabeça,
Sentiu uma calma e assurante batida sobre ela. Os ancestros tinham colocado o palco, e agora era para os homens provarem seu metal. Mas mesmo ela não poderia fornecer os trocos e as mudanças que estavam à frente, porque a jornada para a Montanha Sagrada era uma que trazia revelações surpreendentes, uma que mudaria o Village e seus povos de maneiras que nunca tinham imaginado. Quando a manhã se quebrou 3 dias depois, uma sensação de esperança envelheceu o Village. O ar estava seco com o cheiro da febre que estava queimando, como incêndios quebrados das casas, procurando as bênçãos dos ancestros para a jornada em frente. 6 homens estavam no quadrado do Village, cada um representando uma família diferente, clamando Tariq como seu filho. Seus rostos eram um canvas de emoções. Alegria, medo e uma excitação que parecia quase palpável. Amina, com Tarek em seus braços, os assistiu quietamente. Seus olhos conheciam cada um deles, uma mensagem sem palavras que parecia dizer que o melhor homem ganhe. Com a batida de um barulho e a batida de drums, a jornada começou. Cada homem carregava um saco cheio de ofertas, canela de cola, vinho de palma e amuletos sagrados, para honrar os espíritos da Montanha Sagrada. O caminho estava cheio de desafios, tanto físicos quanto místicos. Rios que se derramaram como serpentes, florestas que gritaram segredos e cavernas que acalmaram com a risada e gritos de almas esquecidas. No entanto, o verdadeiro teste estava no pé da Montanha Sagrada. Um altar de pedra estava lá, inscrito com ruínas antigas que contavam histórias de heróis e de deuses, amor e traição. Ao lado do altar, havia um pôr do mar tão claro que iluminou os seus mais profundos medos e desejos. Quando os homens chegaram ao altar, uma voz acionou ao redor deles, uma voz tão etérea, que parecia pertencer à montanha. Ofereça o que você valoriza mais e você pode ir. A voz ressonou, refletindo o ar com uma gravidade desconhecida. Um por um, os homens se aproximaram do altar. Alguns ofereceram ouro, outros passaram por gerações. Mas nada aconteceu. O caminho para o pico permaneceu fechado, como se estivesse morrendo de suas tentativas fúteis. Finalmente, foi a vez de Gengo. Gengo não era o mais rico ou o mais forte entre eles, mas ele era conhecido por sua sabedoria e humildade. Em vez de colocar um objeto no altar, ele se sentou e ofereceu uma oração. Uma oração para o Village, para a mina e para as gerações não nascidas que enheririam a terra. Quando ele terminou, o altar brilhou com uma luz brilhante, e o caminho para o pico se abriu como se ele estivesse convidado por sua sinceridade. Vestidos e honrados, os homens seguiram Gengol enquanto ele guiava. O peso de sua jornada parecia um pouco mais lenta, sua resolução um pouco mais forte, ligada à compreensão que a verdadeira liderança requeria mais do que apenas riqueza ou força. Requeria a sabedoria do coração. O ascenso à montanha sagrada era diferente de qualquer outro ascenso. Cada passo parecia ser uma dança entre o terrestre e o divino, onde a exercição física encontrou a iluminação espiritual. Os homens sentiam que seus respiros cresceram mais curtos, mas seus sentidos se afastaram. Cada pedra, cada vento aparecia imbuído com sabedoria ancestral. Finalmente, eles chegaram ao pico, onde o céu da noite parecia estar no alcance dos braços, brilhantes estrelas testemunhando este momento pivotal na história do Village. Lá estava, a pedra lunar brilhando softamente na luz lunar, quase como pulsando com o palpite da montanha em si. Django aproximou a pedra primeiro, as mãos tremblando enquanto tocou a sua superfície quente. A pedra-mão se iluminou, seu brilho se intensificando em uma lâmina radiante que se tirou para o céu, retornando como uma cascada de luz que o envolveu. Django, filho de Kofi, uma voz celestial acalou, você provou sua valentia. Esse filho, Tariq, é seu e você é destinado a liderar sua população. Envergonhado por emoções, Django caiu em seus pés. Os homens que o acompanharam estavam silenciosos, humilhados e inspirados pela revelação, seu ódio antigo e sua rivalidade secando como o sol da manhã. Enquanto desceram a montanha, o Village se tornou visível, batida no brilho do amanhã. Os homens se sentiram diferentes, transformados não apenas pela revelação, mas também pela jornada em si. Era como se eles tivessem secado camadas de ignorância e ego, revelando novas peles de sabedoria e humildade. Quando chegaram,
Toda a vilagem tinha reunido. Atenção no ar palpável, um mar de rostos, ansiosos e espertos. Gengo passou em frente, segurando o pedra-mão alto para todos verem. Os ancestres falaram, ele declarou. Eu sou o pai de Tariq e é meu destino liderar este vilagem. Um grito coletivo se seguiu, depois um rio de gritos e ululaceios. Os velhos gritaram em aprovação. Sua fé na sabedoria ancestral se reafirmou. Amina, com Tariq em suas mãos, caminhou para Gengu. Seus olhos se encontraram, e naquele momento, todas as complexidades e dificuldades pareciam se derrubar, deixando atrás uma compreensão pura e sem palavras. Quando Jango pegou seu filho nas mãos pela primeira vez, o vilarejo erupceu em celebração de alegria, mas Amina sabia que era apenas o começo. Eles tinham evitado uma crise e talvez até começassem um novo capítulo na sua história. Mas o verdadeiro trabalho está em frente, em criar um filho destinado à grandeza e guiar uma vila em direção à prosperidade. Com o Moonstone como sua luz guiando e sabedoria ancestral em seus corações, eles estavam prontos para enfrentar quaisquer desafios que se apresentassem juntos. Muitos Muons passaram desde o dia em que Jango foi declarado o pai de Tariq e o líder futuro do vilagem. Um sentimento de paz e prosperidade parecia ter resolvido a comunidade, um testemunho da profecia Foretolda. Ou assim parecia. Uma noite infeliz, enquanto Amina estava cuidando de Tariq sob a sombra da casa de sua família, ela ouviu uma conversa silenciosa de trás da árvore de baobab quente que parou como um sentinela perto de casa. Você fez bem, Jango. O vilarejo suspeita nada, e a profecia parece ser cumprida. A voz rasgada de Nia, o oráculo, era inesperada. Minha consciência está incomodada. Nia. Nós decepcionamos as pessoas que nos confiam, e eu estou criando um filho que não é realmente meu. A voz de Jango sofreu com remorso. Ah, mas você será um rei inteligente e gentil. Não é isso que é melhor para o vilagem? Uma decepção benevolente, eu chamo de. Nia respondeu. Sua tona calma e casual. A alma de Amina caiu. A traição, como uma serpente forte, entrou no seu jardim de confiança. Enquanto ela olhava para Tariq, inocente e oblivioso, uma nova resolução se formou em sua mente. Os villagers poderiam ter sido desertados, mas eles mereceriam a verdade. Especialmente quando um líder futuro estava em questão. E seu filho, Tariq, merecia saber sua verdadeira herança. Mas como ela expulsaria essa conspiração, sem punir o vilagem em caos novamente? Amina sabia que ela tinha que tremer com cuidado. O Moonstone, o próprio símbolo da legitimidade supostamente de Jango, de repente parecia para ela como a chave para um segredo. Um segredo que só o verdadeiro pai poderia desbloquear. Enquanto o Village dormia, inocente da tempestade que estava quietamente abrindo, Amina começou a formular um plano. Um teste tão definitivo, que revelaria o verdadeiro pai sem dúvida ou disputa. Mas primeiro, ela tinha que garantir a autenticidade do Moonstone. Porque se o Moonstone fosse parte da decepção, seu poder místico ainda poderia apontar para o verdadeiro pai. Provindo que foi sujeitado a um ritual conhecido apenas para os sages mais iluminados. E assim, sob a escuridão da noite, Amina se sentou para consultar a única pessoa fora do vilagem que podia ajudá-la, a sagem Hermes da Floresta Ébone. A jornada de Amina através da Floresta Ébone foi ameaçada com riscos, cachorros escondidos, predadores noturnos e a escuridão sempre menaçosa. Mas a determinação de uma mãe não conhece limites, especialmente quando o futuro do seu filho está em perigo. Pelo fundo da floresta, onde as árvores antigas pareciam tocar os céus, Amina finalmente alcançou o abrigo secreto do sagrado ermite. Com um cabelo longo e flutuante, e olhos que guardavam a sabedoria dos séculos, o sagrado o acolheu. Eu estive esperando por você, Amina, o Seide começou. A floresta espantou leituras, e sua plaga não foi desconhecida. Reunindo sua composição, Amina contou ao Seide tudo. O nascimento de Tariq, a jornada para a montanha sagrada, e a conspiração escondida entre Jango e Nia. Eu procuro a verdade, sábio. Ela concluiu. Pode o Moonstone ainda revelar o verdadeiro pai de Tarek? O sagrado Amid bateu o cabelo pensativamente antes de falar. O Moonstone é um antigo relíquia da verdade.
Seu poder pode ser manipulado, mas não pode ser totalmente corrompido. Existe um ritual, perdido para o tempo, mas conhecido para mim, que pode limpar a pedra de qualquer decepção. A esperança brilhou em olhos de Amina enquanto ela ouviu intensamente o Seide. Você deve realizar o ritual da verdade na noite da nova lua. A pedra da lua, batida nas águas sagradas do Lago de Gritos e submetida a esse ritual, brilhará somente nas mãos do verdadeiro Pai. Armada com nova esperança e instruções elaboradas dos ermetes sábios, Amina o agradeceu e viajou de volta para o vilarejo, seu coração pulsando com uma mistura de esperança, medo e antecipação. Chegou apenas antes do amanhecer, voltando para casa sem ser notada. Em seus olhos havia um brilho de resolução, pois ela sabia o que tinha de ser feito a seguir. Retirar a pedra-mão do santuário guardado e prepará-la para o ritual da verdade. Os preços eram altos. Se ela conseguisse, todo o vilarejo finalmente saberia a verdade. Mas se ela falhasse, arriscaria não apenas sua própria reputação, mas também a paz e harmonia que atualmente acolhiam sua comunidade. Enquanto colocava Tariq de volta em seu quarto, ela olhou para seu filho, seu pequeno rosto tranquilo, dormindo, completamente alheio à agitação que envolvia sua jovem vida. A nova lua estava a apenas 3 noites de distância, e Amina sabia que o futuro de sua família e de seu vilarejo seria irrevogavelmente alterado pelo que a lua revelaria, ou pelo que ela falharia. À medida que a nova lua se aproximava, Amina sentia o tempo se comprimir, cada segundo carregado com revelações iminentes ou consequências desastrosas. Ela conseguiu adquirir discretamente a pedra da lua de seu santuário, com a ajuda de um guardião simpático que acreditou em sua busca pela verdade. Agora, ela a escondia debaixo das paredes do chão, pulsando como se consciente de seu papel iminente. Finalmente, a noite da nova lua chegou. Com Tariq seguro dormindo e Django longe em um encontro de consulado, Amina aprendeu sua oportunidade. Ela deslumbrou a pedra da lua e saiu em direção ao lago de escuridão, um corpo de água secreto, dito que possuía energias de limpeza. Colocada na escuridão, seu coração batendo em sincronia com seus passos, Amina alcançou o lago e começou o ritual da verdade. Ela submergiu a pedra da lua na água, recitando as incantações antigas que o sábio Hermes tinha imposto a ela. Quando a última sílaba deixou seus lábios, a pedra da lua brilhou uma luz amarela, iluminando as águas escuras. Por um momento, Amina sentiu uma explosão de energia atravessando o ar, como se os espíritos do lago expressassem sua aprovação. Com a pedra da lua agora limpa e ativada, ela voltou para o vilarejo, todos os seus passos sombreados pela antecipação e a fúria. Esta noite, o vilarejo se reuniria para a festa dos ancestrais, uma noite de celebração, mas para Amina, uma noite que testemunharia sua última vindicação ou sua desgraça mais profunda. Na festa, enquanto os vilarejos dançavam e cantavam, Amina revelou a pedra da lua, afirmando que tinha sido mais empoderada pelos espíritos por uma beleza especial. O público, alto em fervor comunal e intriga, estava ansioso para testemunhar o espetáculo. De acordo com os direitos antigos, deixe cada pai poderoso segurar a pedra, anunciou Amina, sua voz desesperada. O verdadeiro pai de Tariq vai ativar sua luz. Um por um, os homens se levantaram, cada um segurando a pedra da lua, mas a pedra permaneceu inerte, sua luz fraca, como se estivesse abandonando seu poder. Finalmente, foi a vez do Django. O público tomou seu respiro coletivo. Django tomou a pedra, e ela brilhou, mas não iluminou completamente. Murmúrios surgiram pelo público, transformando-se em exclamações de surpresa e confusão. Antes que alguém pudesse falar, uma voz irrompeu de trás. Espera! A pedra não só fala para as mãos que a seguram, mas também para os olhos que a encontram. Amina, olhe para a pedra. Estava perto, seus olhos brilhando com um peculiar mistério de medo e excitação. Amina levantou seu olhar para encontrar Django, seus olhos então caindo na pedra da lua. Nesse momento, a pedra brilhou violentamente e então, Django não era o verdadeiro pai. O silêncio foi quebrado pelas risadas maníacas de Nia. Você vê, até mesmo os melhores planos falham diante da vontade dos espíritos. No fim do falso ritual, o vilarejo foi consumido por uma mistura volátil de desconfiança,
raiva e curiosidade urgente. Os velhos chamaram para uma reunião de conselho imediata. Sua atmosfera estava carregada de tensão, mais profunda do que o ar quente. Nia foi a primeira a falar, sua voz seca com uma mistura de regra e revelação. Meus colegas vilarejos, nós estamos enredados em uma teia de decepção. Os espíritos falaram através da pedra da lua. Django não é o verdadeiro pai. No entanto, este deveria ser um momento de despertar, não de divisão. O conselho irrompeu em uma cacofonia de argumentos e acusações. Finalmente, o ex-alvo, Maka, falou, sua velha sabedoria comandando o silêncio. O suficiente. Ele afirmou. Os espíritos ancestrais não estão satisfeitos com nossa fúria. Nós devemos procurar a verdade e não deixar a divisão nos separar. Voltando a Amina, ele disse, você invocou os espíritos e desmantelou uma verdade terrível. O que você propõe que façamos agora? A voz de Amina era firme. Eu proponho outro ritual, um que não pode ser amaldiçoado. Deixe todos os homens da vila vir para trás e tomar uma venda ancestral pelo Rio da Verdade. Lá, eles declararão sua paternidade e o rio, um testemunho divino, revelará o verdadeiro pai. O conselho concordou, estabelecendo o ritual para a próxima manhã. Ninguém dormiu naquela noite, seus sonhos perturbados por gritos de escândalos e ventos de mudança. Quando a primeira luz da manhã se quebrou, o vilarejo se reuniu junto ao Rio da Verdade. Suas águas diziam ter sido abençoadas pelos deuses. Um por um, os homens tomaram a oração ancestral, prometendo sua inocência ou culpa. Finalmente, foi o turno de Django. Ele passou em frente, seus olhos se encontrando com Amina. Nesse momento, Amina viu um brilho de algo. Era um arrependimento? Ou talvez um apelo silencioso de perdão? Django bateu a mão no rio, recitando solenemente a oração. Enquanto ele falava, as águas em sua mão brilhavam, mas não mudaram de cor, o sinal de uma oração justa. O público estava em suspense, esperando um sinal divino. Apenas então, um grito irrompeu do fundo da reunião. Todos os olhos viraram para ver um jovem homem, Mazi, tremendo enquanto as águas em sua mão submersa viravam de ouro brilhante, o sinal irrefutável da verdade reconhecido em rituais divinos. Mazi, filho de Ogbo, velho Maka, anunciou, você é o verdadeiro pai do Tariq, como declarado pelo Rio da Verdade. Um grito coletivo se espalhou pela população. Mazi era um dos homens mais reclusos da vila, conhecido por sua natureza silenciosa e raramente envolvido em assuntos comuns. Enquanto Mazi se aproximava, os olhos de Amina se encontraram com os dele. Nessa breve conexão, ela viu lampejos de integridade e sinceridade, características que ela tinha desejado, mas não encontrado até agora. A revelação de Mazi como o verdadeiro pai abalou as fundações do vilarejo. Murmúrios se acalmaram entre o público enquanto Mazi se aproximava de Amina e Tariq, seus olhos cheios de humildade e uma espécie de força silenciosa. O ancião Maka passou à frente, sua presença silenciando o público. O Rio da Verdade falou. Mazi é o pai, e devemos honrar este julgamento divino. Ele olhou para Django e Nia, seus olhos se aprofundando. Para aqueles que nos levaram para trás, eles enfrentarão o conselho dos velhos por suas ações. Mazi tomou seu lugar ao lado de Amina e Tariq. Nesse momento, Amina sentiu que um novo capítulo em suas vidas estava prestes a começar, marcado pela honestidade, respeito e amor, coisas que tinham sido tão ausentes no passado. Como pai justificado, farei o meu melhor para viver a essa responsabilidade, declarou Mazi. Sua voz afundou com resolução genuína. Os vilarejos se dispersaram, seus corações e mentes repletos de uma mistura de alívio, curiosidade e dúvida. A atmosfera era elétrica e um sentimento de antecipação enchia o ar. Era claro que as coisas nunca seriam iguais novamente. Naquela noite, o Conselho de Anciãos se reuniu em uma sessão de emergência para discutir o destino de Django e Nia. A Câmara estava tensa, enquanto os anciãos consideravam as implicações de sua decisão. Finalmente, eles chegaram a um veredito. Django foi expulso de seu título e status, enviado para realizar serviço público como um sinal de expiação. Nia foi destituída de seu papel como oráculo, sua posição sendo ocupada por um novo vizinho escolhido através de consultas divinas.
Ambos enfrentaram o vilarejo no dia seguinte, para se desculparem publicamente por sua decepção. Havia um ar de desgraça desesperada em torno deles, mas também um senso de tragédia, uma lembrança de que mesmo as ações bem-intencionadas podem levar a resultados desastrosos quando se desviam do caminho da verdade. As palavras proféticas de que Tariq nasceria para liderar pareciam se materializar. Enquanto a vila prosperava de maneiras inesperadas, as discordâncias entre os vilarejos diminuíam, e uma nova unidade era criada. Mesmo Django, humilhado pela sua desgraça pública, encontrou um caminho para a redenção através de um sincero arrependimento. E Nia, apesar de ter sido destituída de seu título, começou uma vida tranquila de reflexão. Sua sabedoria não estava mais associada à manipulação. Assim, em um vilarejo que tinha se afastado de seu coração, uma nova manhã surgia, mais brilhante, mais inteligente e cheia de promessas. Enquanto desafios iriam, sem dúvida, surgir, a comunidade tinha sido fortalecida pelas virtudes irreplaciáveis da verdade e da unidade, e isso fez toda a diferença. E assim, Amina, Mazi e Tariq estavam à beira de uma nova vida prometida, seus corações alinhados com a sabedoria que a verdade, uma vez revelada, tem o poder de curar, unir e anunciar um futuro mais brilhante. Obrigada por acompanhar esta história intrigante. Às vezes, o caminho para a verdade é perigoso e escuro, mas é uma jornada valente, pois a verdade nos liberta. Se você gostou desta história, por favor, não se esqueça de deixar um like e também de se inscrever no canal para que você não perca mais histórias interessantes como essa.